Senhores, desde a República das Espadas, nós não vemos acontecer algo que aconteceu agora, em 2026. Uma indicação do presidente da República para ocupar uma cadeira no STF foi rejeitada. E no caso presente, o rejeitado foi o senhor Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula, o chefe da AGU, Advocacia Geral da União, e conhecido no passado como Bessias. Foi o indivíduo que a ex-presidente Dilma enviou, na época presidente Dilma, para entregar um termo de posse como ministro para o ex-presidente Lula, que estava sendo investigado na Operação Lava Jato, e na época ele deveria usar aquele termo. Caso a polícia tentasse prendê-lo, a Polícia Federal, ele usaria aquilo para manter o foro privilegiado. E uma coisa que eu não estou entendendo, senhores, é por que o AGU, senhor Jorge Messias, que foi rejeitado para ocupar uma vaga no STF pelos senadores, por que que ele quer conversar pessoalmente somente com o ministro senhor Alexandre de Moraes? Afinal de contas, sabe-se que o ministro senhor Flávio Dino foi um grande opositor do senhor Jorge Messias, na época de uma indicação anterior para o STF, onde saiu vitorioso, e está na cadeira até os dias de hoje, o senhor ministro Flávio Dino. Então eu não entendo, se o ministro, o senhor Flávio Dino, dizem as más línguas, agiu nos bastidores para que o senhor Jorge Messias não ocupasse tal cadeira, por que o senhor Jorge Messias quer conversar somente com o ministro senhor Alexandre de Moraes? E os senhores vejam o tipo de moral que norteia os indivíduos que cuidam da coisa pública, que cuidam dos nossos impostos, do nosso dinheiro. E nesse caso, esse caso do senhor Jorge Messias, para mim, ele é muito emblemático. Vamos lá. Neste canal que os senhores estão assistindo há mais de um ano, eu fiz um vídeo falando sobre o CCHA, Conselho Curador de Honorários Advocatícios. Um vídeo, e os cortes igualmente, que ninguém assistiu. E esse CCHA, ele coordena, ele tem em mãos alguns bilhões de reais oriundos dos nossos impostos. É uma grande caixa preta, ninguém sabe do que se trata de fato o CCHA. E o senhor Jorge Messias, como manda-chuva, né, da Advocacia Geral da União, ele foi agraciado, ao longo de sua estadia na AGU, por uma pequena fortuna oriunda desse Conselho Curador de Honorários Advocatícios, o CCHA. E em momento nenhum o senhor Jorge Messias sentiu-se envergonhado por receber mensalmente ou anualmente uma pequena fortuna oriunda do CCHA, e com isso teve o desejo de abandonar a Advocacia Geral da União. Porque, na mente dos indivíduos que vivem do nosso dinheiro, eles têm esse dinheiro, esse direito, é legítimo, é quase dado por Deus. Pois bem, agora, sendo recusado para ocupar uma cadeira no STF pelo Senado, e eu repito para os senhores, nós não sabemos de fato os atores que agiram para impedir que o senhor Jorge Messias tornasse ministro e ocupasse aquela cadeira, nós especulamos, mas não sabemos de fato o que aconteceu. Agora ele pensa em deixar a AGU por estar sentindo-se envergonhado e, segundo ele, não ter mais condições de interlocução com o executivo, com o legislativo, com o Senado, com o STF. Segundo ele, o clima ficou ruim. E, senhores, prestem atenção nisso. Enquanto esses indivíduos ganham seus penduricalhos, suas benesses, suas maravilhas mensais, eles não pensam que o clima pode ficar ruim com a população, que somos nós, que pagamos essa bandalheira toda. Não, não existe essa sensação de eu vou ficar ruim com o povo, porque eu estou tirando muito dinheiro do bolso do povo. Não, senhores.
mas existe essa sensação de a relação está azeda, a relação ficou estragada com o Senado e com o Judiciário, porque ele não foi aprovado para uma cadeira mega poderosa e vitalícia. Então, é isso que nós somos, senhores, meros pagadores de impostos. Ninguém está preocupado com manifestação do povo, com o que o povo pensa, com o que o povo acha. Ninguém está preocupado. E, senhores, uma população desarmada, como é a nossa, uma população dependente do Estado para tudo, não pode, agora nas eleições de 2026, votar em servidores públicos da área de segurança. Não votem em servidores públicos da área de segurança, porque são esses indivíduos que fazem valer as ordens desarmamentistas e imorais oriundas do alto escalão dos três poderes, e a nível municipal de prefeitos e vereadores, e a nível estadual de governadores e deputados estaduais. Não votem em servidores públicos da área de segurança, senhores. Esses indivíduos são os grandes garantidores do cumprimento das ordens imorais e espúrias que vêm dos indivíduos liberticidas que estão no poder. Lembrem-se quem trancou o povo em casa durante a pandemia, quem agiu contra os refugiados e presos políticos do 8 de janeiro com ardil. Lembrem-se de tudo isso, não sejam, como disse o ministro senhor Gilmar Mendes em uma entrevista, desmemoriados. Lembrem-se, senhores. Mas voltando ao caso do senhor Jorge Messias, o grande assunto da semana, eis que agora ele vai para o Ministério da Justiça, ao que tudo indica. O presidente Lula pretende, e essa coisa já está sendo ventilada nos bastidores políticos, ele pretende nomear o senhor Jorge Messias para ministro da Justiça. E eu acho que vai ser uma coisa muito interessante ver o senhor Jorge Messias com sangue nos olhos, porque houve algum tipo de articulação, e essa articulação, sabe-se Deus comandada por quem, impediu que ele fosse nomeado para uma cadeira vitalícia no STF. Então vai ser muito interessante ver esse senhor, com esse tipo de sentimento no coração, como ministro da Justiça, comandando a Polícia Federal. Olha, essa eu estou pagando para ver. E se ele realmente for nomeado para ministro da Justiça, ele vai ter ainda um ano pela frente, praticamente um ano, para fazer o que bem entender com a Polícia Federal, nomear indivíduos alinhados com os seus interesses, e em quem poderá chegar a Polícia Federal, comandada por um indivíduo que, segundo a minha percepção e de muitos que falam sobre política, está com o coração magoado, entristecido, tanto que está até deixando a Advocacia Geral da União. Eu creio que muitos políticos e, quem sabe, alguns ministros, se o senhor Jorge Messias for nomeado para ministro da Justiça, tais indivíduos perderão o sono. Mas uma coisa, senhores, que está passando às margens das grandes notícias da semana, dos grandes acontecimentos, dos grandes criadores de conteúdo da internet, é essa matéria que está sendo espelhada. Polícia Federal investiga a entrada de malas sem fiscalização e em voo com Mota, Ciro Nogueira e dono de Betis. Prestem atenção, senhores. A Polícia Federal investiga se um auditor da Receita Federal cometeu os crimes de prevaricação e descaminho ao permitir que bagagens de um voo que transportava o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira entrassem no Brasil sem fiscalização. Segundo a Polícia Federal, 5 volumes levados pelo piloto José Jorge de Oliveira Júnior ingressaram no país sem passar por raio-x na noite de 20 de abril de 2025. O caso ocorreu no retorno de uma viagem à ilha de São Martinho, descrita pela corporação como uma ilha caribenha conhecida por ser um paraíso fiscal desde 2016. O voo foi feito em um avião particular de Fernando Oliveira Lima, o Fernandinho OIG,
apontado como operador de plataformas de apostas ligadas ao chamado Jogo do Tigrinho. Em novembro de 2024, ele foi ouvido pela CPI das Bets e negou ser dono do jogo. Além de Mota e Nogueira, estavam a bordo, de acordo com a Polícia Federal, os deputados Dr. Luizinho, do Rio de Janeiro, e Isnaldo Bulhões, de Alagoas. A lista de passageiros incluía ainda o ex-vereador de Teresina, Victor Linhares, alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga ligações entre crime organizado e o setor de combustíveis. A presença de autoridades com foro privilegiado levou o caso ao Supremo Tribunal Federal em 13 de abril deste ano. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se a corte é competente para analisar o caso. Na semana passada, Moraes pediu manifestação à Procuradoria-Geral da República. Senhores, é o que eu falo, é sempre, o Brasil é o país das coincidências. Senadores, deputados, vereador, todo mundo junto em um voo de partidos diversos, em um voo que está vindo de uma ilha caribenha que é considerada um paraíso fiscal. Esses políticos brasileiros entram no aeroporto com um jatinho privado, que é de um indivíduo que está sendo investigado por lavagem de dinheiro através de plataformas de jogos online. Esses indivíduos entram com esse jatinho privado, um bando de políticos dentro de um jatinho privado de um indivíduo que já está sendo investigado por lavagem de dinheiro, todos vindo de um paraíso fiscal nas ilhas do Caribe. E aí a Polícia Federal, o auditor do aeroporto, sei lá quem é o responsável por investigar isso, ninguém vê. Esses indivíduos passam com um monte de tralha do lado do raio-x, não são inspecionados, pelo menos é o que está sendo ventilado, e fica tudo por isso mesmo. E esse caso chega nas mãos do ministro, agora senhor Alexandre de Moraes, porque todos ali praticamente têm foro privilegiado, todos. Tem o presidente da Câmara dos Deputados, senhores, no meio. Então todo mundo tem foro mais que privilegiado. E agora a PGR vai decidir se cabe ficar ou não no STF essa investigação. E é muito interessante porque no caso do Banco Master, o simples fato de haver menção ao nome de um deputado da Bahia fez com que o ministro senhor Dias Toffoli chamasse para si a responsabilidade de julgamento do caso envolvendo o Banco Master, mesmo com todo o suposto envolvimento dele e de seus familiares com negócios envolvendo o senhor Daniel Vorcaro, que já é mais do que público, não preciso ficar falando sobre isso aqui. Então, nesse caso, senhores, será que vai haver alguma ação efetiva? Será que vai ser dado um prazo de 24 horas, de 48 horas, para que os indivíduos envolvidos nessa aventura aérea se manifestem e se expliquem? Eu duvido muito, senhores. E em um país sério, esse tipo de coisa estaria nas principais manchetes sendo falado o tempo todo, principalmente porque a coisa aconteceu em 2025, num período bem turbulento, como os senhores já viram a data, e antecedendo o ano eleitoral. Será que alguma coisa estava sendo trazida de fora do Brasil para dentro para financiar sabe Deus o quê? Da mesma maneira, será que alguma coisa saiu do Brasil e foi para o exterior? Sabe-se lá para quem? E eu não sei por quê. Eu fico vendo esse tipo de coisa acontecendo, indivíduos poderosos entrando e saindo do Brasil e indo para aquele paraíso fiscal que são as Ilhas Caribenhas, ali muito próximo da Venezuela, né, que até pouco tempo era comandada pelo ditador Nicolás Maduro. Eu fico imaginando, o ditador Nicolás Maduro sempre teve ligações com a China, Rússia, Irã e outras democracias relativas pelo mundo. E tempo atrás ventilou-se uma teoria de que o Brasil teria fornecido algum tipo de material para o Irã de maneira reptiliana. Isso gerou uma crise com os Estados Unidos.
Eu fico pensando como é fácil, né, senhores, para alguém transportar uma coisa de dentro do Brasil para fora e vice-versa, sem que as autoridades responsáveis, as autoridades de Estado responsáveis, percebam ou tenham as suas funções de fiscalização, sendo exercidas com a mesma austeridade que eles exercem quando estão diante de um pagador de impostos comum, nós. Eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo, desejo que todos os senhores tenham uma excelente semana e que Deus lhes abençoe e abençoe as suas famílias. Muito obrigado.